tentativa prevista no nosso Código Penal, no artigo 14, ele fala que o crime é consumado quando nele se reúnem todos os elementos da definição legal. Aí nós temos ali, já temos aulas gravadas sobre os tipos de o crime material, crime formal e crimes de mera conduta. Procurem, tá, pessoal? Essa aula que explica ali, né, a matéria, quando o crime está consumado, né, a depender do tipo de crime, se ele é material, se ele é formal ou se ele é de mera conduta, tá? Tá lá na aula, tá, pessoal? Para não me tornar repetitivo. Crime consumado, exemplo, né, homicídio, a pessoa morreu, tá consumado, tá? Que é um crime material, que depende do resultado, tá? Aí é tranquilo. Tem todos os elementos da definição legal. Matar alguém, lá do artigo 121, né? Matar alguém, a pessoa morreu, tá consumado o crime, tá? Tentativa, que é o que nós estamos aqui. Só tem um parágrafozinho aqui que é muito, né, muito sucinto sobre tentativa. Ele diz assim, ó: salvo disposição em contrário, guardem isso, salvo disposição em contrário, já vou explicar, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Tá? E o que é tentativa? Tentativa, ela acontece quando o crime não se consuma por uma circunstância alheia à vontade do agente. Então, tá, o agente vai dar um disparo de arma de fogo, atingiu o disparo, não atingiu, nós falaremos agora, mas ele não se consuma, a pessoa não morre. Por circunstância alheia à sua vontade. Não foi uma desistência dele, não, eu ia atirar no cara e desistir de atirar, de dar o disparo. Aí é outro conceito que a gente vai ver aqui, que é desistência voluntária, tá? Ou arrependimento eficaz, que nós veremos na sequência. Mas a tentativa é uma circunstância alheia. Outra circunstância acontece ali naquele momento. Como, por exemplo, a arma falhar, ou alguém agarrar a arma, né? Impedir, né? Ou até alguém disparar contra o atirador, né? Um policial, por exemplo, está passando a hora e dá um disparo de arma de fogo naquela pessoa em legítima defesa de terceiros, né? Circunstância alheia à vontade. Esse né, o que precisa ficar delimitado. Mas, realmente, a única coisa que ele diz aqui, né, que a tentativa aí é circunstância alheia à vontade, fala da redução da pena aí, né? Diminuída de 1 a 2/3. Então, vamos botar um crime que seja, para facilitar a nossa matemática aqui, né? Pena punível com 3 anos, ele diminui 1/3. De 1 a 2/3. Então, diminui 1 ano, né? 1/3. A pessoa, pela tentativa, seria punido com 2 anos. Ou 2/3, diminui 2/3, então seria punida com 1 ano. Entenderam? Como é que o juiz fixa essa pena? Veremos agora na sequência, tá? Então a pena é menor, é reduzida de 1 até 2/3, tá? Beleza. Só que, como a prova para a Polícia Civil e para a Polícia Federal é uma prova muito complexa, a gente vai ter que falar algumas coisinhas sobre tentativa também, tá? Nós temos na doutrina, primeiro alguns conceitos aí, em tentativas aí, né, que precisam ser falados. O primeiro deles é tentativa perfeita, também chamada de crime inacabado, crime falho, tá? Nesse caso, a tentativa perfeita, o agente esgota todos os meios que tinha para alcançar a consumação do crime. E ele acredita que o que ele fez já é suficiente para obter o resultado, né, que ele almeja. Então ele dá disparos de armas de fogo, pegam no tórax da vítima e ele acredita que com aqueles disparos ele é o suficiente, que a pessoa irá morrer. Daí ele vai embora. Aí alguém vai lá e socorre aquela vítima e ela não morre, né? Então, é uma tentativa perfeita. Ele fez todos, ele fez todos os atos necessários ali para que o crime aconteça e ele sai dali acreditando que o crime irá se consumar, tá? Ela é importante. Nós temos o segundo aspecto aqui, que é a tentativa imperfeita, que é quando ou inacabada, ele não consegue concluir os atos, né, de execução. A exemplo ele vai dar um disparo de arma de fogo e alguém agarra a arma, tira a arma dele, né? E ele não consegue terminar de dar os disparos, ou até a vítima consegue se esconder, né? Ele dá alguns disparos, a vítima
se esconde atrás de um muro, sei lá, né? Não atinge, ele não sai dali com o entendimento de que se exauriu ali todos os meios necessários para consumar aquele crime, né? Então é uma tentativa imperfeita. Na perfeita ele acredita que o crime irá se consumar, e na imperfeita ele sai dali sabendo já que o crime não vai se consumar, né? Mas ele foi uma circunstância alheia à sua vontade. Alguém o agarrou sua arma, alguém o agarrou e impediu de seguir dando disparos na vítima, por exemplo, tá? Por que tem que ter esse raciocínio? Porque a fixação da pena aqui de 1 a 2 terços do crime consumado, que a gente falou, que está aqui no Código Penal, ela depende se a tentativa foi perfeita ou se foi imperfeita. Porque é reduzido de 1 a 2 terços. Se a tentativa é imperfeita, ela fica no 2 terços, reduz 2 terços. No exemplo que eu dei de 3 anos, né? O juiz aplicará 1 ano, se ela é imperfeita. Não, eu estou falando 3 anos, porque na verdade a pena de homicídio é de 6 a 20 anos, tá, pessoal? Eu estou falando 3 para uma questão didática mesmo, para a gente entender, nós entendermos, tá? Então, reduz 2 anos, porque, reduz 2 terços. Então, o juiz, se ela é imperfeita, aplica 1 ano. Se ela é perfeita, se atingir os disparos, aplica 2. Entendeu? 2 anos dos 3. Ou 4 anos dos 6, né? De 6 a 20 anos, a gente pode falar em 2 anos, se reduzir 2 terços, pela tentativa imperfeita no crime de homicídio, supondo que o juiz aplique a pena mínima, né, que é 6 anos, ou aplicará 4 anos se a tentativa for perfeita, né, que chegou a disparar, atingiu o tórax, e é isso, tá? Isso é importante, tá, que conheçamos esses conceitos. Tem outros conceitos aqui que falam em tentativa branca ou incruenta, né? Em que não consegue atingir a pessoa, tentativa incruenta ou branca, não consegue, tipo um erro, né? Deu disparo de arma de fogo, errou, né? E a tentativa cruenta é aquela que atinge a pessoa mesmo, tá? Que deveria recair a conduta, tá? Que cai na prova, né? Não custa nada falar aqui. Tentativa branca ou cruenta, ou incruenta, ou tentativa vermelha ou cruenta, tá? Que está na doutrina. Temos hipóteses que não se admite tentativa, tá? Lembra que eu falei assim, guardem isso aqui, ó. No artigo 14 diz assim, salvo disposição expressa em contrário, salvo disposição expressa, pune-se a tentativa com a pena reduzida de 2 terços a 1 terço. Se tiver uma disposição expressa dizendo que não é, que não se, daria exemplos agora que não se admite tentativa, não se admite, tá? Então nós temos aqui alguns exemplos que se enquadram nesse salvo disposição expressa. Ou tu pune pelo crime consumado, ou tu não pune. Exemplo, a lei de contravenções penais, né? Para que vocês entendam, os crimes, nós temos 2 possibilidades de infrações penais no direito penal, né? Ou os crimes, o sujeito pratica crime, que são previstos no Código Penal ou em legislações penais extravagantes, outras leis penais, como a lei do abuso de autoridade, ou contravenções, que tem uma lei específica, um decreto-lei que foi recepcionado como lei, né? Que é a lei de contravenções penais, que se fala aí a doutrina de forma meio, só para didática, são tal do crime anão, né? A contravenção penal, mas isso aí é uma besteira, mas só para memorizar, tá? Crime anão. Seriam penas menores, né? No nosso Código Penal ele fala em reclusão e detenção, e aqui na Lei de Contravenções Penais ele fala em prisão simples, tá? Mas tem ali realmente prisão menor, ali os seus prazos ali, mas está ali. Então a Lei de Contravenções Penais ela diz expressamente no artigo 4º, tá? Que não é punível tentativa de contravenção. A contravenção mais famosa e a mais conhecida é do jogo do bicho, tá? Jogo de azar. Engraçado que não pode jogo do bicho, mas pode tigrinho, né? Tigrinho pode. Para mim, o jogo de azar, o jogo tigrinho, tal do tigrinho, que essas pessoas estão ficando bilionárias, né? O tal do tigrinho, com a exploração das vidas, do vício das pessoas do nosso país. E estão acabando, inclusive, com o futebol brasileiro, né? Estão acabando com o futebol, porque se os caras compram o juiz, compram um jogador de futebol, compram todo mundo, tu tá acabando com o futebol, né? Para mim, não é regulamentar, no meu entender, tá? Legalmente falando, logicamente, eu posso estar errado.
Não é questão de regulamentar essas bets, é proibir mesmo. Porque é jogo de azar, pô. Você não pode, então libera o jogo do bicho também. Eu sou contra, tá, pessoal? Tô dizendo, o jogo do bicho aqui, vocês sabem que os bicheiros são vinculados com as facções criminosas, tá? Não existe, jogo do bicho, não. É facção criminosa que comanda o jogo de bicho também, tá? As mesmas facções que comandam aí o tráfico de drogas e de armas. Mas tá aqui, voltando, é a contravenção mais conhecida, o jogo do bicho, mas tem outras, tá? O jogo de azar, né? Não é punível a tentativa de contravenções. Ou o cara pratica ou não pratica, tá? Um exemplo que a gente tem aqui é vias de fato, né? A contravenção penal de vias de fato. Nas vias de fato, o exemplo é o tapa na cara, a pessoa, ela não quer lesionar o outro, né? Se ele quisesse lesionar, ele daria um soco, daria uns socos na cara da pessoa para lesionar o rosto, né? Ele dá um tapa na cara, o intuito é humilhar as vias de fato, né? Essa contravenção penal. Ou ele, vamos botar, como a lei de contravenções proíbe a tentativa na contravenção, se o cara que for dar um tapa na cara e o outro conseguir esquivar, não é punível a tentativa de vias de fato. Se desviou, o fato é atípico. Aquela pessoa não é punida, aquela que tentou dar o tapa na cara. Se o tapa na cara pegou, consumou o crime. Então não tem a tentativa de vias de fato, tá? Outro exemplo aqui em crimes culposos, né? Não existe tentativa em crime culposo. Nós não falamos muito sobre crimes culposos, mas os crimes culposos, o indivíduo, né, o autor ali, ele não sai de casa querendo cometer um crime, né? Ele é punido, o crime culposo é punido pelo dever, uma violação ao dever de cuidado a todos impostas, né? As pessoas têm que ter cuidado. Então nós podemos falar em negligência, imprudência ou imperícia. Aquela pessoa que foi negligente no trânsito e atropelou alguém, passou, né? Que foi imperito numa cirurgia, né? Ou conduzindo um veículo automotor, um motorista profissional, por exemplo, né? Eu acho que eu tenho aula sobre isso gravando, não recordo exatamente agora se eu tenho sobre crime culposo, né? Então, ele não tem o dolo, a intenção de cometer o crime. No crime culposo, ele comete o crime sem intenção, ele viola um dever jurídico de cuidado, né? De andar com limite de velocidade, não, né? Adequado para a via pública, por exemplo, de não passar no sinal vermelho, e acaba causando uma lesão corporal, um homicídio no trânsito, por exemplo, né? Então, pessoal, não tem como ter tentativa em crime culposo porque a pessoa não quer cometer o crime, né? Como é que tu vai punir uma tentativa para algo que aquela pessoa não sequer sabe que vai acontecer, entendeu? Tu tá andando com o teu carro, mexendo no celular, quando pum, atropelou uma pessoa. Tipo, tu não queria atropelar aquela pessoa. Como é que tu vai punir a tentativa de algo que não tem o dolo, né? A intenção de atropelar, entendeu? Então, crime culposo não cabe tentativa, porque é incompatível com a natureza do crime culposo. Tá? Nos crimes omissivos próprios, que nós falamos na aula passada, também não cabe crime tentativa. O crime omissivo próprio é aquele que tem previsão legal, tipo omissão de socorro do Código Penal. Ou omissão de socorro dos condutores de veículos automotores no Código de Trânsito Brasileiro, do artigo 304, né? Ou tu te omite e aí o crime está consumado, e independe se a pessoa vai morrer ou não, aquela pessoa, por exemplo, num acidente de trânsito, a vítima, né? Ou tu te omite, no momento que tu te omitiu, está consumado o crime, né? Ou tu não te omite, se tu não te omitir, não tem crime. Então não tem tentativa de omissão, é impossível. Em crimes próprios, né? Omissivos próprios, tá? Não existe a tentativa, tá? Falar nisso aí para concluir a aula de hoje, no caso de um acidente, é só por curiosidade, né? Um acidente de trânsito, tá o condutor e os passageiros. E aí se envolve num acidente, um ciclista, por exemplo, atropela um ciclista ali, o ciclista morre, fica lesionado. O condutor responde pelo Código de Trânsito Brasileiro, porque ele é específico para condutor, pela omissão lá do CTB, do 304, e os demais passageiros respondem pelo artigo 135 do Código Penal, que é a omissão de socorro genérica, que nós temos no Código Penal. Só por curiosidade, tá, pessoal? É isso aí, forte abraço.